E aí, gente, tô me procurando, eu tô aqui. Bora lá, gente. Sou Alisson França, seu professor de Geografia, Santo Expedito, inovar. E estamos transformando. Olha só, conexões do território brasileiro. Lembre-se que nós fizemos provas, algumas provas sobre o território do Brasil, sobre o Brasil, dessa nossa paralisação, da nossa parada, certo? Mas deu para aprender bacana aí sobre algumas coisas sobre o Brasil. Olha só, essa aqui é uma ponte sobre o rio Araçuaí, em Araçuaí, Minas Gerais, certo? Em 2019. Certo, gente? Porque olha só, você pensa, a pessoa se não tivesse esta ponte, ia ter que se rodear todo um rio e talvez nem poderia, certo? E essas são conexões bem importantes. Tema 1, livro 2, unidade 3, a urbanização brasileira, certo? Não, engraçado, que eu achei bacana essa ligação aqui, que lá no 6º ano eu estou falando sobre espaço rural e espaço urbano, certo? Bacana, entendeu? Vamos aproveitar bastante coisa do 6º ano. Quem sabe até a prova também. O Brasil é considerado um país urbano, e o que significa que a maior parte da população vive em cidades. Em 2015, quase 85% da população brasileira era urbana. Vale ressaltar que, certo? Eu até vejo vocês levantando a mão. Mas, professor, o senhor não disse, professor, que o Brasil tem economia rural? A população é urbana, porém de economia rural, certo? Não vamos esquecer isso. Vamos só recapitular. Lá em 1500 o Brasil exportava o quê? Cana-de-açúcar, gostei de ver. Depois o quê? O café, gostei de ver. E hoje, sim, tá certíssimo, a soja. O fenômeno da urbanização é observado em todo o mundo atual, mas nem todos os países possuem a maior parte da população vivendo em cidades. Exemplo, gente, olha, vale ressaltar o quê? Existe o meio urbano e tem o processo de urbanização. Por exemplo, nós moramos em São Luís, porém algumas pessoas moram em favelas. Já falei para vocês o que são favelas aqui, certo? São chamadas de vilas. O que são favelas? São ocupações irregulares. Isso é favela. Por exemplo, onde eu moro aqui no Anil, certo? Tem um Pão de Açúcar. Aqui está passando por um processo de urbanização, chegou energia elétrica lá no início dos anos 2000, asfalto, chegou policiamento, certo? Isso é o que? Isso é a urbanização. A urbanização brasileira é um fenômeno relativamente recente, certo? Ocorreu ali na década de 60. Vocês aprenderam com o professor Júlio César sobre as revoltas no Rio de Janeiro, a revolta da vacina, a revolta da chibata, tantas outras, certo? Que principalmente o que? Eles queriam urbanizar o Rio de Janeiro, certo? Na década seguinte, a década de 70, a população urbana já havia superado a rural. Entre 70 a 2015, a população urbana brasileira passou de aproximadamente 53 milhões para 173 milhões de habitantes. Sendo que, meninos, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, ou seja, a galera toda aí está morando aonde? Morando no meio urbano. Mas, professor, eu não vejo isso tudo. Você vê sim. É só ver, você vê, por exemplo, o tanto de pessoas aí que moram em condomínio, certo? Aqui tem muitos de vocês que moram em condomínios aí, certo? Você vê principalmente ali na área da Maioba, o quanto de condomínio que você tem ali. Você vê aqui, por exemplo, a cidade aqui, se eu não estou enganado, é de Salvador. Vamos ver se eu acertei. Certinho, Salvador. Aqui, ó. Gravei principalmente o ponto desse farol da Barra. Aí você já nota aqui, ó, esses grandes empreendimentos, muitos prédios, esse crescimento aí de prédios, mas também, gente, bem aqui, ó, esse é um crescimento desordenado. Lembre-se que, olha o tamanho aqui da faixa de areia, é somente isso aqui. E não, mais ou menos, se vocês verem esse prédio bem aqui, ó, isso aqui, ó, era para ter tudo isso de areia. Aqui também, ó, você nota bem aqui. Estou conseguindo abrir a imagem aqui, ó. Um crescimento desordenado. A exemplo disso. E para onde vai o esgoto desses prédios? Por exemplo, você vai bem ali no metro quadrado mais caro de São Luís, que é a Avenida dos Holandeses. Você vai bem ali na Lagoa da Jança, que da qual não é uma lagoa, é uma laguna. Ela foi feita por processos. Humanos, certo? Então, com isso, essa Laguna da Jansen enfrenta sérios problemas, principalmente ali o odor dela. Aí você vê, por exemplo, ali
que mesmo com esse com odor ali, ela a si mesma é super valorizada a respeito dos imóveis que a cercam ela. Certinho, meninos? Olha só, vamos ao gráfico. Analisem o gráfico. População urbana e população rural. Olha só, já falei muito para vocês que lá atrás, muitos anos atrás, se tinha muitas crianças, a galera tinha muitos filhos. Lembre-se que se você for analisar o gráfico de fertilidade, o gráfico de nascimento de crianças, foi diminuindo, cadê? Foi diminuindo com o crescimento da população urbana. Por exemplo, lá no interior, você planta arroz, você planta o feijão e vai caçar comida, entendeu? Mas aqui na cidade, seus pais não podem sair para caçar, entendeu? Primeiro que não tem. Outra coisa, pescado não tem aqui também, entendeu? Porque a procura é muito grande. Por isso que nós temos o supermercado aqui para fazer isso. Por isso que, por exemplo, minha mãe que fala muito, que minha avó, ela plantava tudo no quintal. Eles basicamente compravam. Meu avô era pescador, ou seja, comida não se preocupava muito com isso. Mal comprava o arroz e farinha, entendeu? Aí fazia aquele feijão com tudo que se achava no quintal. Era vinagreira, era abóbora, entendeu? Eu tenho uma professora, a doutora Regina, que ela fala que o cozidão é a comida do pobre por conta disso. Que você pega ali meio quilo de carne e transforma numa comida para 50 pessoas, porque você bota muita verdura, certo? E super a ver com o nosso assunto. No século XIX, as atividades econômicas, como eu já falei para vocês, no Brasil, eram a mineração, o cultivo da cana e do café. Mas na ordem, gente, aqui só para esclarecer mais uma vez que eu já falei a vocês, primeiro veio a cana, certo? Depois você veio a atividade de mineração e café, e hoje nós temos a soja. Nesse contexto, a maior parte da população vivia na área rural. Lembre-se que a escravidão, muitas pessoas viviam no campo, trabalhavam na lavoura, e é exemplo disso. Hoje aí muitas pessoas vivem aqui na cidade porque aqui tem muito emprego. Emprego na indústria, emprego no comércio. E é claro, por conta das condições melhores de vida. Gente, eu não gosto dessa palavra. Mas eu estou falando aí mesmo porque é o jeito. Certo? Que não vão botar na prova lá na atividade. Professor, por que as pessoas saíram? Por conta das melhores condições de vida. Certo? Olha só, o perfil da economia brasileira foi se modificando ao longo do século XX. A crescente industrialização concentrada nas áreas urbanas. Lembre-se de que quem fez isso? Getúlio, o nosso grande Getúlio Vargas, certo? Vamos entrar aí na área da política, Getúlio, certo? Getúlio ele foi uma pessoa que um governante a partir dos anos 30. Ele começou o processo de industrialização do Brasil. Começou ali a criação da Petrobras, logo após, Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica e tanto dentre outras coisas, certo? E com isso, a galera começou a vir para as cidades. Porém, eram pessoas pobres e sem perspectivas no campo, e também vieram ser pessoas pobres sem perspectiva nas cidades. Lembre-se que já falei para vocês várias vezes a respeito das revoltas que houve, principalmente no Rio de Janeiro, porque eram pessoas que não tinham perspectiva de vida. Exemplo disso, você voltando indo para casa, resolve ir a pé do terminal 10 horas da noite, do terminal até a sua casa, no Quatraque. Certamente você vai ter o celular roubado. Por conta do quê? Porque é muito perigoso. Ou você andando pelas ruas do Quatraque. Mas, professor, por que isso, professor? Por conta do quê? De pessoas que ficam sem muito ter o que fazer e acabam recorrendo ao mundo do crime, certo? Por exemplo, você vai ver aí pessoas que estão presas, que estão no presídio aí, encarceradas, moram nessas favelas. Mas por quê? São pessoas que vieram do interior, querem também ter uma vida como a nossa, quer ter um celular, quer ter um carro, mas não tem a oportunidade, certo? Por exemplo, disso eu falei para vocês agora há pouco, a respeito da Companhia Vale do Rio Doce. Muitas pessoas vieram do interior para trabalhar nela, porém chegando aqui não tinha emprego para todo mundo, e acabaram virando o quê? Acabaram indo
para a criminalidade. Você vê também, tem outra coisa aí, muitos adolescentes acabam tendo filho muito cedo, certo? Acabam não estudando. Tudo isso contribui para essas mazelas nesses centros urbanos. Os centros urbanos passaram a atrair pessoas em busca de trabalho. E mais uma vez a palavra que eu não gosto, melhores condições de vida. Porém, as cidades não possuíam transporte de saúde, claro, até hoje. Exemplo disso aí, você vai pegar um busão, meio-dia, para voltar para casa ou ir para a escola, você vê aquele terminal lotado, entende? Por exemplo, hoje quem tem um veículo aí, hoje não mais um requisito de luxo, é obrigação, por conta do quê? Para o trabalhador ITI trabalhar, entendeu? Todo trabalhador já tem um meio de locomoção, para ficar mais fácil até para chegar no trabalho. Muitas empresas perguntam, ei, você tem algum meio de transporte? Porque sabe-se que é complicado, depender de transporte público. É exemplo disso agora na época do corona. Certa vez eu vim para a igreja, gente, eu não furei a quarentena. Foi antes disso, antes de tudo isso, certo? Foi logo, acho que foi uma semana antes de se oficializar aqui a quarentena no Maranhão. Fui um belo sábado à noite, fui para a igreja, fui voltar para Ribamar, 8 horas da noite não tinha mais ônibus. Eu tive que ligar para um amigo e me buscar, certo? Mas por quê? Porque os ônibus simplesmente pararam de rodar. Ou seja, como você vê também agora, muitas pessoas que dependem do transporte público, o índice de contaminação é mais fácil, porque muitas pessoas acumuladas lá dentro, certo? Ou seja, é complicado, ainda mais para as áreas longe aqui do centro urbano. Onde que fica o centro urbano? Aqui em São Luís. Aonde? Aqui é a Avenida Jerônimo de Albuquerque, São Cristóvão, Coab. Você vê o Vinhais, você vê a Renascença. Nas últimas décadas ainda se nota um aumento da população urbana, mas em ritmo acelerado. Lembre-se que já mostrei para vocês a respeito também aí, gente, aí das favelas, que 50% da população do Sudeste vive em favelas. E olha só, uma nota de rodapé bem aqui. É uma novela que passou em 2005 na Globo, Senhora do Destino. Gente, esqueci o nome dela, acho que é a Maria do Carmo, Maria do José, com 5 meninos foram para a cidade grande. Entende? Lá em Ribamar era muito comum as pessoas querem ir embora para Brasília. Eu conheço diversas pessoas que foram embora para Brasília. E tipo, do nada, você pegar as tuas coisas e ir embora para Brasília. Em busca de emprego, em busca de trabalho, mas eram pessoas que não eram qualificadas. E acabavam indo morar nas favelas. É exemplo disso lá em Brasília, que é o quê? Em Brasília não, gente, perdão, Rio de Janeiro, as favelas. Aqueles morros lá no Rio de Janeiro. Principalmente são de pessoas que oriundas do Nordeste. Rede urbana. Detalhe, outra nota de rodapé. Hoje a região brasileira que menos se tem pessoas vivendo em favelas é a região norte. Certo? Mas por quê? Porque é uma região que hoje ainda está em processo de crescimento urbano. Certo? Rede urbana, pode perguntar. Ouvi, sim. Certo? A rede urbana, antes de nós começarmos aqui a nossa leitura, é o que? Como eu falei para vocês, são as condições boas de vida. Um bairro com uma escola, um bairro com um posto de saúde, um bairro com um supermercado, com uma escola, entendeu? Tudo isso aí faz parte dessa rede urbana. Coleta de lixo, água potável, esgoto. Quando maior concentração de órgãos administrativos, sede de empresas, universidades e serviços de saúde e lazer, entre outros, maior poder de atração. É exemplo disso aqui em São Luís, entendeu? Aqui nós temos a UEMA, nós temos o Unicelma, nós temos a UFMA, dentre outras faculdades. Nós temos aqui hospitais de renomes aqui em São Luís, hospitais particulares, hospitais públicos. Já falei para vocês, o Socorrão é um hospital ruim? Não é. O problema do Socorrão é muitas pessoas que vêm de hospitais do interior ou de interiores que não têm hospitais e vêm se consultar, vêm se medicar ou fazer procedimentos médicos aqui no Socorrão, certo? E olha só, essa relação atrai influência e forma a rede urbana, que se articula por meio de sistemas de transportes e de comunicação. A exemplo disso, quando eu trabalhava em Pedro Rosário, lá era complicado a internet, entendeu? Eu passava 2-3 dias sem se comunicar com minha família aqui em São Luís. Mas por quê? Lá só pegava vivo, entende? E alguns dias da semana lá não funcionava, entende? E isso é complicado. Por isso que muitas pessoas ainda não gostam de ir trabalhar ou morar no interior. É comum que moradores das cidades menores se deslocam
para as maiores em busca de estabelecimentos, como já falei para vocês agora há pouco, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Pessoas que moram lá e vêm todo dia nessa migração pendular para São Luís, para a capital, certo? Também há fluxo temporário de habitantes, bem aqui, acabei de falar, movimentos pendulares, certo? E só para nós esclarecermos mais uma vez aqui, gente, o que são esses movimentos pendulares? É você morar em um município e você voltar para outro município. Compreenderam, gente? Isto são os movimentos pendulares. Então, gente, até a nossa próxima.